Voltando a falar dos nossos assuntos, mas que também tem interesse internacional, o presidente Jair Bolsonaro não descartou a possibilidade de permitir a instalação de uma base militar americana no Brasil. Para Bolsonaro, o apoio militar da Rússia à Venezuela é um fator de tensão na região. Essas declarações surgiram depois de uma semana de encontros com líderes internacionais, incluindo o secretário de Estado americano Mike Pompeo, que esteve aqui para a posse presidencial. Vou conversar sobre isso com Ariel Palacios, nosso correspondente lá em Buenos Aires. Ariel, boa noite para você. Bom, vamos lá. Historicamente, a instalação de bases americanas na América Latina trouxe um certo mal-estar ao continente. A gente sabe disso. Relembra alguns casos para a gente? Boa noite, Cecília. Bom, durante a Segunda Guerra Mundial, a presença militar americana era bem-vinda porque tratava-se, naquele momento, de combater algo concreto, as forças da Alemanha nazista. O mal-estar começou nos anos 50 e, a partir dali, quando várias bases foram usadas para intervir na política interna, especialmente de países centro-americanos e caribenhos. Quase todas as bases americanas na região foram removidas com o fim da Guerra Fria. Foi o caso do Panamá, onde a última base foi fechada em 1999. No Equador existiu uma base na cidade de Manta entre 1999 e 2009, mas quando esse acordo caducou, foi desmantelada. Na Colômbia, em 2009, os Estados Unidos tentaram instalar 7 bases aéreas, mas foram impedidos pela Suprema Corte em Bogotá. Mas os exércitos dos Estados Unidos e da Colômbia continuam colaborando, ainda que sem bases, com o apoio do presidente Iván Duque, que é um presidente de direita. O caso mais antigo é o da base de Guantánamo, instalada em Cuba em 1904, logo depois da Guerra da Independência, que só foi possível graças à guerra dos Estados Unidos contra a Espanha. A Espanha era o país que havia colonizado Cuba. Bom, Cuba assinou um tratado que repassava a área de Guantánamo para os Estados Unidos para sempre. Durante um século foi uma base puramente militar, até que a prisão, a famosa prisão, foi ali instalada em 2001, depois do atentado contra as Torres Gêmeas. Washington mantém ali prisioneiros que considera, entre aspas, abre aspas, combatentes inimigos ilegais, fecha aspas, que podem ficar detidos indefinidamente sem direito a advogado algum. Os latino-americanos costumam ironizar sobre o assunto quando surge a pergunta sobre torturas em Cuba e respondem contra a pergunta. Depende, em Guantánamo ou em Havana? Cecília. O Ariel, mas o que a gente sabe de concreto sobre essa possível influência militar russa na Venezuela que foi levantada aí pelo presidente Bolsonaro? 4 anos atrás surgiram um monte de fake news no Brasil sobre uma base russa que havia sido já construída na Venezuela com o objetivo de atacar países da região. O lado peculiar desses boatos é que nem a oposição venezuelana sabia desse assunto, nem a CIA ou sequer o Pentágono. Volta e meia, em alguma parte do planeta, especula-se sobre uma hipotética instalação de uma base russa nesse país caribenho. Há poucos dias, o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Diosdado Cabello, declarou: quem dera que fosse verdade. Aliás, nestes 5 anos no poder, Nicolás Maduro prometeu várias vezes que, abre aspas, em breve, fecha aspas, a Rússia abriria uma fábrica de fuzis Kalashnikov na Venezuela, mas não passaram de promessas de Maduro. A colaboração bilateral nesse âmbito se restringe a manobras ocasionais das marinhas e a lucrativa venda para a Rússia de armas aos militares venezuelanos. O historiador cubano exilado Antônio Herrera Vaillant, que é um antichavista ferrenho, disse que, abre aspas, os russos se especializam em fake news, fecha aspas. A última base de Moscou no continente americano ficava em Cuba e foi fechada em 2002.